Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, vice-presidente médico da AFIA, fundador da Comunidade de Inovação em Saúde e presidente do Instituto AFIA. É um prazer ter você conosco para mais um episódio do nosso podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a revolução da inteligência artificial na saúde. Vamos discorrer sobre temas em comum e algumas diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos em relação à inovação de forma ampla, com um olhar também para a saúde. Falaremos sobre inteligência artificial, venture capital e empreendedorismo com 3 convidados que têm muita experiência no tema. O primeiro é o Amit Garg, que é investidor de venture capital e cofundador da Tal Ventures, com mais de 25 anos de experiência em tecnologia no Vale do Silício. Ele investe em startups de inteligência artificial, especialmente em saúde digital, também automação e empresas de tecnologia, e tem uma passagem pelo Google. Tenho também o prazer de receber a Larissa Maranhão, que é empreendedora e executiva de tecnologia, integrante do time fundador da Brex, onde liderou iniciativas em diversas áreas. A Larissa é formada em economia por Harvard, tendo sido a primeira alagoana a estudar na universidade. E ela também integrou a lista Forbes Under 30. E, por fim, o Henrico Carboni, investidor de venture capital e ex-banqueiro de investimentos. O Henrico é general partner da Reaction, que é um fundo de alumni de Stanford, e da IKJ Capital, focado em Health Tech Early Stage. Ele também lidera o Fundo de Inovação em Saúde do BNDES. Amit, Henrico, Larissa, sejam muito bem-vindos. Um grande prazer falar com vocês 3 hoje. Obrigado pela presença. Obrigada. Prazer muito obrigado a você. Muito obrigado a todos. Bem, eu vou começar aqui essa primeira parte do nosso podcast com o Henrico. Henrico, você sabe muito bem, conhece muito o ecossistema aqui do Brasil, e nós temos excelentes profissionais de saúde, hospitais, clínicas, centros diagnósticos, mas ainda falta pouca escala em inovação, especificamente na saúde. Eu vi, inclusive, hoje, até por coincidência, um outro fundo aqui do Brasil, abrindo um novo veículo focado em saúde, e todo mundo fala, poxa, saúde é a bola da vez, mas ainda não tem nenhum unicórnio nesse setor. O que falta, acho que, aqui no Brasil, América Latina, para que a gente tenha unicórnios da saúde, para que a gente tenha realmente uma disrupção no setor? Falta capital, falta cultura empreendedora, ou é um problema do ambiente regulatório? Vou deixar você falar um pouco aí da sua experiência também. Acho que essa é sempre uma pergunta recorrente, né? Principalmente dos investidores, né? Nos nossos fundos, é quem que é o new bank do setor da saúde, né? É sempre essa comparação. Né? E a minha resposta é sempre mais ou menos na mesma linha, né? Eu acho que o tamanho da oportunidade do setor, né, de saúde no Brasil é mais ou menos do tamanho da oportunidade do setor financeiro, né? As características do setor são razoavelmente parecidas, né? Então, o setor altamente regulado, né? Você tem, sei lá, 5, 6 empresas, né, do setor de saúde privada que tem mais da metade, né, de todos os segurados aí no setor, que é um negócio parecido com os bancos, né? Você tem 5 bancos ali que tem, né, a maioria das contas do sistema financeiro. A grande diferença é que esses bancos, né, eles em geral fazem 80% do resultado, né? E as empresas do setor de saúde, elas são bastante cíclicas, né? Eu acho que no setor de saúde, se a gente pensar de uma forma assim, de fazer dinheiro recorrentemente, são, em geral, né, as empresas de farma, né, que fazem recorrentemente EBITDA acima de 20%, etc., né, sempre, né, mas fazem a partir da produção de medicamentos genéricos, né, na maior parte. As empresas, né, que são os planos privados de saúde, né, a gente pega o caso da Apvida, por exemplo, já negociou a 20 vezes EBITDA, hoje negocia a 6 vezes EBITDA. Né? Então, é um setor um pouco mais
complicado, eu acho, né, de investir, onde a penetração tecnológica é muito mais baixa do que no setor financeiro, né? Acho que, né, talvez no Brasil a gente esteja entre os setores mais avançados, né, mundialmente, né, o setor financeiro do ponto de vista tecnológico, e o setor de saúde é bastante atrasado, como ele é também aqui nos Estados Unidos, né? E aí o Amit também vai falar, a gente brinca desse negócio, né, de fax, né, no setor de saúde aqui nos Estados Unidos é um negócio razoavelmente corriqueiro, não é o fax de papel, né, mas ainda assim a mesma estrutura para você dividir HR, dividir né, informações sobre pacientes. Então, eu acho que aí é onde está, né, a crux do negócio. Então, assim, e é até essa razão pela qual a gente investe early stage, porque a maioria das saídas, né, a maioria dos M&As realizados no Brasil são por volta de 200, 250 milhões de reais, né? Então, assim, em geral, né, as saídas que a gente teve no mercado brasileiro foram através de secundárias, né? Não foi nenhuma, né, ainda aquisição estratégica que a gente teve, mas foram secundárias que a gente conseguiu fazer, exatamente porque a gente tem, né, a gente vai acumulando retorno suficiente para não depender de uma transação estratégica, né, que eu acho que aí é onde está, né, a maior parte do problema, né? Então, eu acho assim, o que vai destravar, né, Gustavo, eu acho que tem, né, e a gente vai falar acho que sobre isso, né, essa revolução de AI. Eu acho que o Brasil vai fazer o mesmo leap forward que a China fez, né, por causa de iPhone, etc., né, por causa de telefone, a gente vai fazer em AI, porque a gente vai conseguir finalmente, né, destravar essas informações que estão dentro de silos, né, e que hoje dependem de enterprise, depende de criar APIs para esses enterprise, etc. E eu acho que AI vai viabilizar a gente fazer um monte de coisa que a gente simplesmente não consegue fazer hoje. E a adoção, né, de tecnologia vai aumentar maciçamente no setor, né, por causa da facilidade de acesso. Olha, tomara. É algo que a gente fica falando de saúde, né, aqui no Brasil e vejo algumas semelhanças, outras diferenças em relação aos Estados Unidos. E você fez uma bela comparação aqui com o setor também financeiro. E aí, bem, vocês três sabem muito mais do que eu, mas a impressão que eu tenho como brasileiro, quando eu preciso usar o sistema financeiro aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, me parece que o sistema financeiro brasileiro está bem à frente do ponto de vista de facilidade de uso, né, ali para o usuário final. Aí a Larissa vai Com saber melhor do que certeza. todos nós. Eu já estou puxando, colocando o gancho para ela aqui, porque eu fico vendo tudo que aconteceu no setor financeiro e na saúde a gente tem vários problemas semelhantes aos Estados Unidos. Então, a gente presenciou nos últimos anos a revolta de usuários com a United Health, a saída da United aqui do Brasil. A gente vê essa parte, você falou do fax, né, a papelada. Então, a gente vê startups aqui no Brasil agora com um foco muito grande em digitalizar completamente o ciclo da receita, utilizando também inteligência artificial, e aí certamente você, Henrique, conhece algumas delas que já estão atuando nessa linha. O setor está se transformando. Operadora, né? A gente fala assim, gente, como é que pode eu ainda ter que pedir autorização para o exame, ter que chegar com tudo analógico? Então, a minha comparação é imediata com o setor financeiro. Eu vou passar para a Larissa, que viveu intensamente esse ambiente de hiperescala na Brex, vive essa cultura de inovação nos Estados Unidos. E aí, Larissa, fazendo esses paralelos, né, do sistema financeiro, de tudo que você vive e viveu, como é que você acha que a gente vai conseguir acelerar essa transformação digital na saúde do Brasil? Tá? E aí você pode falar de forma ampla de transformação digital e focar também na saúde. Perfeito. Não, a comparação do Henrico entre sistema de saúde e sistema financeiro está perfeita. Uma vantagem do Brasil em assim, escala global, tanto no sistema financeiro quanto no de saúde, é o nível de complexidade e de assim, problemas, desafios estruturais específicos do Brasil. Então, a gente tem desigualdade geográfica, fragmentação do sistema e da informação, assim, uma necessidade de coordenação em escala continental, sistema que não conversa entre si, uma mistura entre público e privado. E a coisa é que quando a gente consegue resolver um problema muito difícil,
você cria uma oportunidade ou uma solução muito difícil de replicar. Então, esse eu acho que é a vantagem que o Brasil tem. Agora, um desafio que a gente tem, que eu acho que aqui no Vale, nos Estados Unidos, de forma geral, a gente está à frente, é a velocidade de experimentação e a tolerância em testar ou deployar, né, oferecer ferramentas que talvez ainda não estejam perfeitas. Essa tolerância, assim, desde empresa até B2C, de testar tudo que sai, mesmo eu quero a versão beta mesmo, quero ser o primeiro a testar, quero ver como isso pode ajudar a resolver meu problema, é algo que a gente no Brasil ainda é mais conservador. E não só assim, implementar e lançar AI embutida no seu produto final, mas também algo que é muito menos arriscado, né, para a sua reputação e etc., que seria colocar AI, já que é disso que a gente está falando, nos seus workflows. Tem tanta eficiência que dá para você ganhar, mas eu acho que as pessoas, a gente no Brasil fica um pouquinho mais esperando para ver. Então eu vejo essas duas dinâmicas aí. Muito bom. Acho que tem essas comparações que a gente estava fazendo logo antes, o Henrico começou trazendo o tema, você reforçou, eu vou passar para o Amit aqui também, e depois fiquem à vontade os três, tá, para falarem um pouco mais a respeito, porque vocês três acompanharam esses diferentes ciclos tecnológicos aí no Vale do Silício, né? E para a gente aqui no Brasil, quando a gente fala Vale do Silício, é modelo de empreendedorismo, é um ambiente que respira inovação, transformação digital. E aí, Amit, eu queria te perguntar, e depois quero ouvir também Larissa, quero ouvir Henrico, a gente está vivendo realmente uma grande transformação ou tem risco de estarmos entrando numa bolha, como teve no passado a bolha da internet? Que a gente fala tanto de inteligência artificial e é óbvio, a gente vai ter que lembrar aqui da generativa, das LLMs e de tudo que está mudando muito todos os setores, inclusive a saúde. Eu queria te ouvir e você falar também a respeito das suas iniciativas, da Tal Ventures e do seu histórico aí nos Estados Unidos. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. Deixa eu começar por ela, antes de falar dos outros assuntos. Eu acho que as duas afirmações podem ser verídicas, não é uma ou outra. A gente está passando por uma transformação maior agora do que qualquer outra da história, ao meu ver. A gente criou a roda, criamos a agricultura, tivemos a Revolução Industrial, foram transformações gigantescas. Mas foram transformações, no caso da agricultura ou da roda, que levaram centenas de anos. No caso da Revolução Industrial, que levou dezenas de anos. Essa revolução que a gente está tendo hoje, da revolução da inteligência artificial, é uma revolução que está acontecendo em uma vida, uma geração. Aliás, bobear vai ser menos que isso. Na nossa geração, em uma década, o mundo vai ser mais diferente do que a gente pode imaginar. Aliás, isso daqui é um conceito que muitas pessoas já falam, né? Que a gente estima mais a mudança em 1 ou 2 anos, mas estima menos, né, a mudança que vai acontecer em 10 a 15 anos. Né? A gente não imagina como o mundo vai ser daqui a 10, 15 anos, porque a gente não imagina as possibilidades. Então, eu acredito piamente que o que a inteligência artificial está providenciando para nós na saúde, no mundo financeiro, em enterprise, em todas as áreas de atuação humana, é uma mudança brusca. E tem os seus perigos, né? Um outro, talvez, tópico para a gente conversar, né? De quando acontece uma mudança tão drástica, como é que a gente se adapta? Como é que a gente aprende, desaprende e reaprende para podermos evoluir junto com a nossa tecnologia? A tecnologia tende a evoluir mais rápido que a nossa cabeça, do que a nossa política, do que as nossas regulações, do que regulamentos. É uma preocupação, com certeza, acho que de todos nós que estamos nesse podcast. Mas deixar isso aqui um pouco à parte. Quando se fala um pouco de saúde, né, que é o que eu foco aqui na Tal Ventures, eu estou animado, na verdade. Acho que a saúde não existe como saúde, como healthcare no mundo. O que a gente tem no mundo é sick care.
A gente vai, trata o paciente, coloca um gesso, manda para casa, né? Então a gente é bom para tratar um acidente, é bom para tratar uma doença infecciosa, talvez, é bom para resolver o assunto, colocar um band-aid e pronto. A gente não, como uma sociedade, pratica uma saúde preventiva. A gente não vê a saúde como o norte de uma pessoa, né? O que a gente deve fazer para evitar a hospitalização, para evitar que você precise do medicamento. E o que é isso aí tem várias causas, né? Isso daqui é, no final das contas, a natureza humana, talvez a nossa governança, de como são as nossas políticas, as nossas instituições, etc, etc, etc. Mas o que a IA possibilita, pelo menos, é o acompanhamento mais recorrente, o acompanhamento mais de perto, para você poder, por exemplo, citar só um exemplo. Se você tem um relógio que está medindo sua pressão, que está detectando sua arritmia, ao invés de você parar no pronto-socorro, ele pode te alertar, ó, tem alguma coisa que está dando errado aqui, vamos fazer uma consulta agora com o seu médico, que está a 200 quilômetros de você, a gente faz essa conferência virtual, não precisamos nem fazer o medimento, porque o seu relógio já está providenciando o medimento, já está entrando no seu prontuário, e você já recebe o medicamento que você deveria tomar, a precaução que você deveria fazer. Então, essa possibilidade que a gente tem, com os dados que a gente tem, com a tecnologia que a gente desenvolveu, me deixa muito otimista. Que a gente vai conseguir fazer uma saúde melhor, mais acessível para todos, né? A saúde não deveria ser o luxo de alguém que tem, pelo menos, que é classe A ou classe B. Deveria ser um direito de todos os seres humanos. E aqui nos Estados Unidos, pelo menos, a inteligência artificial está sendo adotada ao dobro do ritmo do resto da economia na saúde. Então, o sistema, para mim, está tão convoluto aqui, está tão frankensteiniano, que não há uma outra opção a não ser do que ficar menos pior. Do que eu espero um dia ficar melhor, mas no momento, menos pior. Olha, você trouxe ótimos pontos aqui. Eu vou passar para vocês três, vou aproveitar e vou reforçar uma outra temática, mas dentro dessa mesma linha. Você falou de sick care, e aqui eu, como médico, um ponto que eu falo bastante é que nós, na medicina, pelo menos na minha época, hoje eu vejo que a formação dos estudantes de medicina mudou muito, para melhor, na minha visão. Tá? Muitos vão me contestar, dizendo que a gente tem sempre aquela visão de que está piorando, a gente está formando mais médicos, mas eu vejo que tem uma formação hoje mais alinhada a tempos modernos. Diferente do que eu tive na minha época, em que era muito compartimentalizado, muito separado por especialidades e muito nessa linha de cuidar da doença. Eu já cheguei a ouvir até de algumas pessoas de que médico não sabe cuidar de saúde, sabe cuidar de doença. Quando precisa cuidar da saúde, chama uma enfermeira, chama alguém que vai olhar para o paciente. Felizmente isso está mudando e acho que vai mudar mais ainda. Outro ponto que você trouxe, planos de saúde muitas vezes são planos de doença. A gente tem investimentos baixíssimos em prevenção. Mesmo quando a gente pega hospitais americanos, os melhores hospitais americanos investem menos de 10% em prevenção. O investimento é muito mais na linha de cuidados depois que algo já se instalou. E aí, de novo, voltando aqui para o tema financeiro, eu vou até começar pela Larissa para falar um pouco mais da Brex, né? Porque a Brex é um case de sucesso super elogiado, não só no Brasil, mas no mundo todo. Se não me engano, eu estava até olhando hoje mais cedo, aqui está valendo mais de 12 bi de dólares, valor de mercado. A Larissa pode me corrigir se eu estiver com o número errado, mas uma plataforma que revolucionou o setor, e acho que a saúde vai precisar de algo assim mesmo, né? E aí você está o Henrico que falou do fax, a gente vai precisar de uma digitalização maior para conseguir olhar para essa parte de saúde e menos para doença. Então, Larissa, começando por você aqui, né? Conta um pouquinho mais da Brex, até para quem está nos ouvindo ou assistindo, e busca também, se você puder, fazer alguns paralelos com a saúde, como é que você veria a saúde daqui para frente. Aí depois eu passo para o Henrico complementar. Perfeito. Vou falar sim, Brex é meu assunto preferido, mas antes eu fiquei muito curiosa com uma coisa que você falou, e eu queria sua opinião e a do grupo também. Vocês acham que a gente, no Brasil, é culturalmente mais aberto a buscar saúde preventiva do que só saúde de tratamento, comparando Brasil e Estados Unidos? Boa pergunta, hein? Deixa eu
Eu vou responder aqui também como entrevistador, depois eu vou passar para o Henrique e para o Amit. Eu não sei se nós somos mais abertos, mas talvez exista, acho que aqui no Brasil, a gente tem 75% estão sendo atendidos pelo Sistema Único de Saúde, né? Eu acho que exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. 25% têm acesso à saúde suplementar. E a gente tem essa maravilha aqui no Brasil, que é o SUS, que faz com que 100% daqueles que estão em território brasileiro tenham acesso a um sistema único de saúde universal para todos. E acho que esse é um ponto, talvez seja a maior inovação em saúde que o Brasil já tenha feito. Vai ser muito difícil a gente conseguir superar o Sistema Único de Saúde. E ele nos traz, por exemplo, o programa de imunizações, que é muito bem sucedido. Então, pegando esses ganchos aqui do SUS, pegando o programa de imunizações, eu diria que os brasileiros talvez estejam mais acostumados a esse ponto de... Porque a imunização, queira ou não, é uma grande medida de prevenção, né? Sem dúvida. De saúde preventiva. Então, eu diria... Resposta longa para a sua pergunta, mas a resposta curta seria sim, acho que os brasileiros talvez estejam mais abertos, porque conhecem no Sistema Único de Saúde toda essa parte de saúde preventiva. Eu acho que se a gente implementa uma saúde preventiva em larga escala, com saúde populacional, o conceito, de novo, do médico de família, que existe muito aqui pelo SUS, se a gente pega isso, talvez ele esteja mais forte dentro do SUS do que na saúde suplementar. A saúde suplementar desviou para pior alguns pontos do sistema, que foi, eu vou fazer um exame, ou eu vou atuar em algo bem na outra linha, em vez de fazer medidas preventivas. Se a gente puxa de volta para o médico de família, para essa saúde de prevenção, acho que o povo está bem habituado. Mas deixa eu passar para o Henrico aqui, já para pegar... Eu concordo bastante, Gustavo. Eu acho que essa característica, né, talvez liga de novo, né, você faz um incentivo, né, e aí obviamente você vai ver qual que é o resultado, né, o setor privado, ele não tem um incentivo para fazer prevenção, né, porque você tem um churn, né, do cliente corporativo a cada 2, 3 anos, né, a gente vê isso em todas as empresas que a gente trabalhou, você sempre a cada 2, 3 anos o plano de saúde muda, né, porque você chega num nível ali de sinistralidade que fica insustentável, aí o corretor já vai lá e já muda o plano, né? E as pessoas mudam de emprego, né? Então você tem esse churn natural, né, de que meio que, assim, a não ser que o paciente seja um paciente de risco que vá dar um sinistro nos próximos 6 meses, para o plano de saúde privado, ele não é exatamente um problema a ser resolvido, porque quem vai resolver esse problema vai ser provavelmente um outro plano daqui 5, 6 anos, né? Então, essa questão de prevenção, acho que sempre foi o grande problema, né? Mas quando você tem, né, um sistema público, né, essa parte se torna extremamente importante, né? A gente fala, né, de reembolso de exames, etc., mas ninguém fala de reembolso de academia, né? Ninguém fala de reembolso de, sei lá, um plano de nutrição saudável, alguma coisa nessa linha, que poderiam ser coisas incluídas, né, dentro desse setor. Então, eu acho que, apesar de eu achar no Brasil que a gente tem efetivamente, né, talvez um benefício, a parte sempre mais difícil de saúde é essa questão da prevenção, porque as pessoas simplesmente não aderem, né? Você não vai fazer um negócio pensando daqui a 80 anos eu vou estar melhor, né? Acho que as pessoas têm mais dificuldade de fazer isso. O médico fala, pô, eu tô doente, você tem que tomar esse remédio agora, senão você não vai melhorar. As pessoas vão lá e tomam, né? Em geral, é essa questão. Então, eu acho que esse sempre foi o problema de prevenção, mas quando você olha, né, nesse sentido, né, por exemplo, a penetração, né, de uso de academia no Brasil é abaixo de 5%, né? Então, ainda tem, né, acho que muito né, você vai no Parque do Ibirapuera domingo correr, você não acha que a penetração é tão baixa, mas assim, em nível populacional ainda né? Acho que a maior penetração de academia no mundo é na Austrália, mais ou menos 30%, nos Estados Unidos é por volta de 15% a 20%, mas esse provavelmente é uma alavanca enorme do ponto de vista de alto caminho em saúde que a gente vai ter, né, para frente, do ponto de vista de prevenção, né, você tem essa, né, mobilidade,
né, alimentação, sono e saúde mental, né? Seriam as 4 verticais desse negócio. Eu acho que a gente ainda tem muito a trabalhar, né, nisso daí no Brasil, mas eu concordo com você que tem talvez uma inclinação maior para participar desse tipo de coisa. E eu perguntei porque eu sabia que vocês iam trazer dados, mas eu tenho uns pontos qualitativos de morar aqui nos Estados Unidos. Eu acho que o americano é meio traumatizado com o custo de tratamento, de precisar de médico. Eu já vi alguém ser atropelado na rua e, assim, eu imagino que era a esposa da pessoa, e estavam pedindo, pelo amor de Deus, para não chamar a ambulância. Caramba. Porque aí é uma dívida, entra numa dívida, principalmente se a pessoa naquele momento não tinha cobertura de saúde. Então, acho que isso no Brasil a gente não veria. E aí, assim, se a pessoa está resistindo até a buscar, né, um tratamento ou uma consulta assim quando precisa, eu imagino que o preventivo seja quase zero a possibilidade de você ir voluntariamente, assim. A Mitty quer complementar também? Eu fico triste de saber disso, mas infelizmente eu acredito, Larissa, que você falou. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente de vocês, mas resulta no mesmo. Os Estados Unidos têm um PIB per capita quase 10 vezes do Brasil. E os Estados Unidos têm uma expectativa de vida maior que o Brasil. Só para colocar uns números aqui em pauta, os Estados Unidos mais ou menos é 90 mil de dólar, o Brasil é 10 mil de dólar, mais ou menos, PIB. E expectativa de vida dos Estados Unidos é mais ou menos 80, o Brasil é mais ou menos 76. Né? Então, se você está vendo a expectativa de vida como se fosse um marco de prevenção, que não é um marco completo, né? Só porque você está vivendo mais não significa qualidade de vida. Mas digamos que a gente considere isso como um marco, né? Os Estados Unidos têm um sistema de saúde melhor que o Brasil. Tem um sistema de saúde que tem mais prevenção que o Brasil. Mas é um país que está gastando muito mais para fazer isso. Os Estados Unidos queima dinheiro, né? A gente gasta quase 20% do nosso PIB aqui nos Estados Unidos com saúde. O Brasil não está nem perto disso. Os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, em média gastam 10%. E um país como o Japão tem métricas muito melhores. Né? Novamente, só usando uma, né, expectativa de vida. O Japão tem muito maior e gasta quase 4% do PIB. Então, o que eu diria é que o Brasil está fazendo muito melhor com o que tem. Eu não vou dizer que no absoluto o Brasil é melhor. Não, não é. Mas no relativo o Brasil está fazendo muito bonito. O meu medo, grande medo, é que o Brasil não está caminhando para um caminho totalmente bom. Você vê o nível de obesidade no Brasil. Disparou. Na década de 80, era um ou outro no nível de obesidade. Né? Menos de 10% da população. Hoje em dia, a gente tem mais de 50% das pessoas no Brasil que estão sobrepeso ou obesos. A gente tem Coca-Cola em todo lugar, a gente tem McDonald's em todo lugar, né? Que são sintomas, reflexos do fato de que a alimentação no Brasil, que costumava ser uma alimentação mais saudável, virou uma alimentação industrializada. A gente recebe um frango que está vindo de 20 horas de distância, em vez de ser um frango que está vindo de uma chácara por perto. Né? Então a gente tem um supply chain agora de comida que virou um sistema de alimentação industrializada igual aos Estados Unidos, que cria muitos dos mesmos problemas, hipertensão, hiperglicemia, diabetes, todas essas coisas de doenças metabólicas que no Brasil existiam antes, mas agora existem num nível muito maior. E eu falo que os Estados Unidos exportou os problemas deles. A gente exportou os problemas, você vai para Gana, você vai para a Índia, você vai para o Brasil, os países em desenvolvimento, a prosperidade desses países também está criando esses mesmos problemas de prosperidade que a gente tem aqui nos Estados Unidos. E eu gostaria que a gente pudesse evitar isso. E isso só acontece com conscientização. E aí, nesse sentido, não sei se o Brasil está mais para frente ou mais para trás. Estruturalmente, a gente está pelo sistema público. Precisa criar um Zé Gotinha aí, talvez, dessas outras iniciativas, mas eu acho que você pegou o ponto, Amit, eu concordo com você, eu acho que no Brasil
a gente até que faz razoavelmente bem com o que a gente tem, né? Obviamente, né, a gente pensa, né, nessas, e isso muito relacionado aí ao FIP Novatec, né, que é esse veículo aí que a gente está investindo, né, vai começar a investir em startups de saúde no Brasil. Você começa a acompanhar melhor, né, essas ilhas, né, de excelência que existem no Brasil, né, e você tem vários desses pontos, né, que são interessantes, mas eu concordo com você que talvez essa questão, né, da baixa penetração de tecnologia vai ter um efeito talvez muito mais perverso em países como o Brasil, porque você tem, né, esse tsunami prateado, né, que é esse envelhecimento da população, né, que a gente vai sair, sei lá, se eu não me engano, acho que são 15% mais ou menos da população hoje do Brasil tem acima de 65 anos, né, a gente vai mais do que dobrar isso daí nos próximos 30 anos, né, essa proporção. E o que ocasiona, né, um aumento enorme nessas doenças todas, né, disfunção metabólica, CVD, câncer, ou outras como Alzheimer, Parkinson, etc. E o sistema não está preparado para lidar com isso, né? Não tem como lidar com isso. Então, né, o melhor investimento, claramente, é na predição e prevenção, né, dessas condições. Só que sem tecnologia, a gente não consegue mover a agulha do ponto de vista populacional, né? Então, concordo com você que a gente tem que ser, né, a gente vai ter que meio que se virar nos 30 ali, né, nesses próximos anos, para aumentar o nível de adoção de tecnologia, para eventualmente poder enfrentar isso da melhor maneira possível, senão efetivamente a gente vai estar numa direção bem complicada. Concordo, absolutamente. A gente vai ter um sistema de governo parecido com a Europa, sem a riqueza da Europa. A gente vai ter os problemas dos Estados Unidos com o sistema europeu tropicalizado para o Brasil. Mas aí a gente tem a Larissa para preocupar da saúde do nosso bolso, né? Você falou do exportar, né, Amit? Os Estados Unidos exportaram inúmeras soluções muito positivas, né, para o mundo todo, como a gente sabe. Claro. E realmente você destaca um ponto aqui muito, muito interessante, né, que a epidemia dos ultraprocessados, que vem muito dos Estados Unidos. Essa questão do fast food, da comida rápida e barata e horrível. E se você pega hoje aqui no Brasil, quem que está comendo pior? Quem está comendo mais fast food? A população de baixa renda. É a população que está comprando ali numa estação de trem ou numa estação de metrô, no ponto de ônibus, um ultraprocessado se alimentando muito mal, e realmente a gente está com um problema enorme de obesidade e condições crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, entre várias outras, né? Então, eu acho que aqui talvez o resumo dessas nossas falas todas seja: os Estados Unidos estão melhor em prevenção hoje, mas o Brasil talvez tenha aqui um caminho muito bom para ganhar, tendo em vista esse histórico nosso, com campanhas como o Zé Gotinha, que o Henrico lembrou e que a gente lembrava muito quando criança, né? Um personagem que ficou icônico aqui nas imunizações. Acho que a gente está chegando aqui no final da nossa primeira metade do episódio. Foi muito bacana falar com vocês três, Larissa, Henrico, Amit. A gente vai encerrar a primeira parte do episódio e aí eu vou chamar vocês de volta daqui a pouco para a gente dar continuidade. Então, muito obrigado pela presença e pela participação. É isso, obrigado a você, Gustavo. Obrigado a você. Até logo. Bem, no próximo episódio a gente vai continuar essa conversa com a Larissa, com o Henrico, com a Amit. A gente vai explorar um pouco mais os impactos dessa transformação causada pela inteligência artificial nas nossas vidas, com destaque na saúde. E para você que está nos assistindo ou ouvindo, se quer continuar essa conversa sobre inovação na saúde, participe da comunidade de inovação em saúde, que já tem mais de 14 mil interessados no tema. Os nossos grupos são abertos, são gratuitos, e você pode encontrá-los no nosso site, www.inovaçãoemsaude.com. Lá você pode se registrar para participar dos nossos grupos de WhatsApp, acompanhar a página no LinkedIn ou também no Instagram. O ExpertCast é um projeto que tem o apoio da Agfa e tem a produção da SoulPods. Assine também a nossa newsletter, começamos recentemente, você encontrará o link em expertcast.com.br. E se gostou do episódio, siga o nosso podcast, avalie com 5 estrelas e compartilhe com seus amigos e nas redes sociais. É assim que a gente consegue divulgar informações de qualidade sobre inovação na saúde. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.